Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma segunda-feira, sexta segunda-feira, né? O povo está perseverando no estudo, então, dos livros de Daniel e de Apocalipse. E hoje nós vamos conversar sobre o mundo espiritual. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre os anjos e os demônios nos livros de Daniel e de Apocalipse. A gente começou o estudo do texto perguntando quem é Deus. E nós fizemos um estudo desses paralelos a respeito da pessoa de Deus nos dois livros. Depois a gente falou quem é Jesus. E aí falamos então dos paralelos nos dois livros. E para não passar direto para a questão dos anjos e demônios, eu quero falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, que de alguma forma é uma discussão evocada quando a gente vai falando assim sistematicamente, né? Vamos pensar assim, Deus remete ao Pai, aí depois Jesus o Filho. E o Espírito Santo, onde é que ele entra nessa história? Vamos abrir a Bíblia em Daniel capítulo 5, versos 11 e 12. E é fato que o livro de Daniel não traz muitas menções específicas e diretas ao Espírito Santo nesses termos, mas existe uma colocação ali indireta a respeito do Espírito Santo que é muito interessante. E a gente vai poder entender algumas questões importantes então a partir desta ideia. O contexto aqui é uma festa que o rei Belsassar estava dando. Pegou os utensílios do templo do Deus verdadeiro em Jerusalém, começou a beber cachaça com as suas concubinas ali naquele local, e ali a Bíblia diz que apareceu uma mão sobrenatural, dizendo que o reino dele estava então medido, achado em falta, e etc. E aquilo era um enigma, e o rei ficou muito perturbado com aquelas escritas na parede que ninguém conseguia entender, e então mandou-se chamar o quê? Daniel, e é esse o contexto dos versos 11 e 12, quando a rainha mãe, então, né, a rainha mãe de Belsassar diz assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos e de enigmas, e solução de casos difíceis, se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Muito interessante a confiança que essa mulher tem em Daniel. E o que nos chama a atenção, que é o que nos importa aqui, é a ideia que ela coloca, que Daniel tem o espírito dos deuses santos. Muito interessante. Ela é, então, uma politeísta, ela tem essa ideia dos deuses, né? Ok, ela não é uma cristã, ela não é uma hebreia, ela não é uma pessoa que tem a fé bíblica, ela crê em deuses. De qualquer forma, ela identifica que Daniel tem o espírito desses tais deuses. E ela vai dizer que esse espírito é um espírito excelente, que dá sabedoria, inteligência e interpretações de problemas difíceis, no caso, interpretação de sonhos e enigmas. Volta para o capítulo 1 de Daniel. Dá uma olhadinha no verso 17. E aqui a gente tem a introdução do livro, falando então a respeito de Daniel e dos seus amigos e etc. E como que eles foram parar na corte do rei Nabucodonosor. E o verso 17 nos diz assim: ora, a estes 4 jovens, quem deu o conhecimento? Deus. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Aquele espírito dos deuses santos que Daniel tinha, que lhe possibilitava interpretar sonhos, enigmas, casos difíceis, era o espírito de quem? O espírito de Deus, porque foi Deus quem deu aquela capacidade para Daniel.
Vemos, portanto, aqui a presença do Espírito Santo no livro de Daniel, no próprio profeta Daniel. Inclusive, quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Os homens profetas falaram, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, de qualquer forma, o Novo Testamento atribui o conteúdo inteiro do livro de Daniel, que é um profeta, ao mover do Espírito Santo. Interessante, né? Mesmo que o nome Espírito Santo não seja comum ou não esteja presente no texto de Daniel, com certeza o Espírito Santo está presente, então, inspirando este livro. Então, Deus, dando o Espírito Santo a Daniel para ele resolver aqueles casos difíceis naquela corte pagã do rei Nabucodonosor. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 4. E aqui nós vamos ter uma referência muito interessante e intrigante a respeito do Espírito Santo, em uma imagem um pouco esquisita, um pouco complicada, até mesmo um pouco difícil de interpretar, mas talvez não impossível de entender ou interpretar. Capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz assim no livro do Apocalipse: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Ocorre um fenômeno muito interessante aqui. Em Daniel, a mulher fala do Espírito singular, dos deuses santos no plural. Aqui se fala dos espíritos no plural, do Deus singular, do Deus único, do Deus verdadeiro. Os 7 espíritos, muito interessante essa ideia, essa pluralidade. E alguns começam a se questionar, não é um Espírito Santo só, são 7? Começam a levar o número, de forma literal, de forma muito assim radical. O fato é que não necessariamente o texto esteja dizendo que Deus tem 7 espíritos, mas sim da plenitude da presença do Espírito aqui neste texto, a partir do número 7, como o número da perfeição, o número da plenitude e etc. Eu nunca vi nenhum estudioso da Bíblia dizer que Deus tem 7 Espíritos Santos. De alguma forma, aqui é uma alusão à plenitude da presença do Espírito. Como é que a gente consegue, então, de alguma forma, tentar confirmar essa ideia a partir do próprio texto do Apocalipse? Dá uma olhadinha no capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que os 7 espíritos dizem. É isso que está escrito aí? Não. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, no singular, tem a dizer às igrejas. E esse é o padrão, verso 11, por exemplo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Verso 29, da mesma forma. Capítulo 3, verso 6, verso 13, verso 22. São as 7 cartas do Apocalipse. E nas 7 cartas se fala que quem está falando é o Espírito no singular. Então, o Espírito Santo presente no texto do Apocalipse. Interessante, por exemplo, vai para o capítulo 14, verso 13, onde vai se falar também deste Espírito. E a Bíblia nos diz assim, olha: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Capítulo 22, verso 17. A última menção ao Espírito, e a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Interessante como o Espírito Santo é apresentado como uma entidade pessoal. Ele fala, ele convida, ele diz, ele conversa. Interessante isso, né? Muitas vezes esse movimento antitrinitariano que quer negar a pessoa do Espírito Santo
vai ter dificuldade de lidar com essas questões. Um ser impessoal não conversa, não fala, e o Espírito Santo está aqui naturalmente falando, demonstrando então a sua identidade enquanto pessoa. Bacana. Então vimos que o Espírito Santo está presente no livro de Daniel e também no livro do Apocalipse. Fica claro isso? Ok. Entretanto, hoje, eu quero falar do mundo espiritual, numa outra esfera, saindo um pouco da ideia de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, ok? E entrando agora nesse mundo espiritual das criaturas que Deus criou. E hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios. E sabe que quando a gente fala de anjos e demônios, a gente fala de um tema muito ridicularizado na nossa sociedade, né? Hoje em dia os cientistas vão dizer que bobagem essa ideia de anjo da guarda, de espíritos protetores ou de Satanás e demônios. Isso tudo, na visão desses cientistas, pertence a uma visão de mundo lá da Idade Média, onde as pessoas acreditavam que se desse alguma coisa errada na vida delas era um demônio, ou se desse alguma coisa certa era porque os anjos de Deus estavam ali. Mas isso é tudo bobagem, é igual acreditar em fada madrinha, saci pererê, e aí por diante. Mais ou menos a ideia que as pessoas têm hoje a respeito dos anjos e dos demônios é um pouco essa. As pessoas se sentem desconfortáveis com a ideia de que existem anjos e demônios ao seu lado, certo? Entretanto, os mesmos cientistas, especialmente agora dentro do mundo da física, eles têm estudado o cosmos, têm estudado o universo, e eles têm chegado a algumas conclusões muito interessantes. E uma delas é a ideia de que aquilo que nós pensávamos ser um universo deve ser melhor descrito como um multiverso. Não há somente um universo, mas há uma pluralidade de universos. E uma das implicações dessa ideia é aquilo que os físicos teóricos chamam de universos paralelos. E essa é uma ideia da física moderna, ok? Não é de teólogos medievais. Essa é a linha moderna, ultramoderna da física, ok, que nós vemos no nosso mundo hoje. Inclusive hoje eu estava assistindo aí um vídeo daquele famoso físico, né, o Michio Kaku, um camarada famoso, meio japonesinho, de cabelos brancos. Ele aparece em vários documentários da National Geographic e etc., né? Discovery Channel e etc. Esse camarada é um físico bem famoso, mora lá nos Estados Unidos, e ele falando justamente do tema universos paralelos. Agora, olha que questão interessante. Quando a Bíblia descreve os anjos e os demônios, ela nos introduz no mundo dos universos paralelos. Uma vez que a teoria bíblica é que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que Satanás está ao derredor, rugindo como um leão para nos destruir. Agora, você já viu Satanás? Tu já viu algum anjo com a barraquinha acampado do teu lado? Tu nunca viu. Portanto, a única forma dessas verdades serem verdades, ou dessas questões serem verdades, é justamente postulando a ideia de universos paralelos. Estão aqui, mas a gente não vê. Estão aqui, nós estamos com eles e eles conosco, mas, de alguma forma, existimos em dimensões diferentes, mas que estão, de alguma forma, ligadas, conectadas. E a Bíblia vai dizer que os anjos, eles têm a capacidade de se materializar na nossa dimensão, no nosso plano. Isso é muito interessante, ok? Mas veja bem, uma ideia como a ideia de anjos e demônios, ser tida como uma ideia tão medieval, e agora você percebe a física moderna criando todo o campo teórico possível para a gente explicar o que a Bíblia diz. Que de fato existem universos paralelos e os anjos e os demônios estão no universo paralelo. Aqui dentro desta igreja, na sala da tua casa, no carro onde você anda. Tu não vê, mas eles estão lá, dentro desse universo paralelo. Claro que isso é muito maluco, muito interessante, mas de fato é
algo a se pensar. E agora vamos pensar um pouquinho na ideia dos anjos lá no livro de Daniel. Vamos voltar para o capítulo 3, versículo 28. E ali vai estar então a presença dessa ideia angelical dos anjos. Daniel 3, 28, dentro daquele contexto da fornalha ardente, onde os jovens são lançados no fogo por não adorarem a estátua de Nabucodonosor. E chega lá então, no verso 28, a Bíblia diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou quem? O seu anjo, e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Lembra que eles foram lançados 3 jovens na fornalha, e lá dentro eles viram quantas pessoas? 4. E o quarto tinha uma aparência semelhante a um filho dos deuses. Nós conversamos na última reunião, no último estudo, que aquela pessoa pode ser Jesus. Ok, pode ser Jesus. Nabucodonosor atribui àquela pessoa um anjo. Interessante. Vai para o capítulo 6, verso 22 do livro de Daniel. E aqui volta então essa ideia da presença dos anjos. E o contexto aqui é que Daniel é jogado na cova dos leões a partir de um esquema feito para destruir Daniel, para matar Daniel. E o rei fica muito preocupado com Daniel, porque ele gostava muito de Daniel, mas lança ele lá na cova dos leões, porque não podia mudar a lei do rei. A palavra dos medo-persas é lei, não pode ser mudada. Mas aí, chega no verso 22 do capítulo 6, a Bíblia diz assim, Daniel falando: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado. Prostrei-me com o rosto em terra. Ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Vai para o capítulo 9, versos 21 e 22. E aqui tem uma informação que vai nos ajudar a entender esse texto de Daniel 8. E a Bíblia diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Irmãos, esse texto é muito legal. A gente não vai passar para a interpretação de todos os símbolos, de todas as imagens, mas eu quero que você perceba a dinâmica do anjo aqui presente. Então Daniel ele tem uma visão de um santo que falava com outro santo. Provavelmente 2 anjos conversando. E colocados aqui sobre a imagem de um santo. Um ser diferente. Um ser esquisito. Um santo falando com outro santo. De uma forma interessante, Daniel diz que esses santos, eles eram semelhantes aos homens. Parecido com homem. Não chega de ser idêntico ao homem, mas é parecido.
E essa também é uma informação interessante a respeito dos anjos. Nós estamos acostumados a ver essas imagens de Photoshop, etc., desenho, né? Uma pessoa com asa é um anjo, ok? Não é 100% pessoa, mas é parecido com um ser humano. Pelo menos essa é a ideia do que a Bíblia traz, e etc. Interessante essa ideia de ser anjo, ser homem. Dá uma olhadinha em Apocalipse 21. Verso 17. E aqui a palavra de Deus está descrevendo a Nova Jerusalém, como é que ela é, essa cidade cheia de ouro, com a glória de Deus, onde não haverá morte ou pecado para todos sempre. E chega ali no verso 17 do capítulo 21, ele está falando das medidas da muralha, ele diz assim, olha, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Não é uma informação interessante? Medida de homem, não, de anjo, é a mesma coisa. Bem maluca a informação, né? Essa correspondência entre os homens e os anjos, criaturas de Deus. Em outros momentos a Bíblia diz, né? O que é o homem para que dele te lembres? Fizeste-o pouco menor do que os anjos. Há outras traduções, outras versões do texto. Fizeste-o pouco menor do que Deus. Interessante também, né? Salmo 8 e etc. Agora, olha que questão interessante. Lá em Daniel 8 e 9, Daniel ele tem uma visão e o anjo aparece para interpretar a visão. Lembra de Daniel 9, 22? Agora eu saí para te fazer entender o sentido. O anjo explica a profecia. O anjo interpreta a profecia. Vai para o capítulo 17 de Apocalipse. Dá uma olhadinha no verso 1 e no verso 9. E a gente vai ver esse paralelo do anjo que interpreta a profecia. E a Bíblia diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E ele começa a descrever essa meretriz, que ela está embriagada com sangue, ela está sentada sobre a besta e etc. Chega no verso 9, o anjo diz assim, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. O anjo começa a interpretar a visão. Igual em Daniel 9, o anjo começa a interpretar a visão, aqui em Apocalipse 17, o anjo começa a interpretar a visão. Então, em Daniel e em Apocalipse, os anjos têm a função de interpretar a profecia que o profeta não entende. Porque o profeta, ele olha aquela imagem e ele descreve, eu vi uma mulher assim assado, mas ele não sabe o que quer dizer. E o anjo ensina, olha Daniel, olha João, o que você viu quer dizer isso. Essa mulher significa isso, esse anjo significa aquilo, isso significa aquilo outro, e etc. E começa a explicar a visão. Vamos voltar para Daniel, capítulo 7. Vamos ver mais alguns paralelos, versos 9 e 10. Texto interessante também, nós já vimos, lemos ele em outros estudos também. Mas agora vamos pensar na perspectiva dos anjos. Versos 9 e 10 do capítulo 7. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Apocalipse 5, verso 11. Nós temos uma imagem bastante semelhante a essa de Daniel 7, acrescentando uma informação muito relevante para nós, entendendo esses paralelos. E a Bíblia diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares de milhares. Lá no texto de Daniel, a palavra anjo não aparece.
Mas aqui numa cena bem parecida, o trono de Deus e ao redor, essas miríades de miríades, milhares de milhares lá de Daniel, demonstram ser os milhões de anjos ao redor do trono de Deus. Muito interessante. Essa imensa quantidade de anjos. Isso é muito interessante, né? Pensar nesse nosso universo paralelo. Aqui, dentro desta igreja, nós estamos em 10 pessoas. Quando essa igreja está cheia, pode chegar a ter 1000 pessoas dentro dessa igreja. Ok. Quantos anjos cabem numa igreja de 1000 pessoas? Talvez milhões, bilhões, zilhões. Interessante, né? Se diz lá que os teólogos medievais, eles ficavam brigando, né? Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Fazendo essa diferença entre o mundo da matéria e o mundo dos anjos, que tem uma matéria diferente, ou imaterial, ou espiritual. E, obviamente, nunca se chegou a resposta nenhuma, né? Mesmo porque a Bíblia não está preocupada com essa questão. O que importa é que são muitos, em grande quantidade, os anjos que Deus criou. Mais um paralelo, Daniel 8, verso 10. E aqui os anjos vão aparecer simbolizados por um elemento da natureza, que também vai se repetir no livro do Apocalipse. Daniel 8, versículo 10. E a Bíblia diz assim: cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Vamos para vamos para Apocalipse capítulo 12, versos 3 e 4. E aqui a imagem das estrelas vai se repetir no último livro da Bíblia. E a palavra de Deus diz assim, versos 3 e 4 de Apocalipse 12. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando este nascesse. Olha que interessante. Lá em Daniel 8, o chifre pequeno é então um poder que persegue as estrelas, que é o povo de Deus na terra. Então é a instituição romana da igreja medieval que, usada por Satanás, persegue as estrelas, que é o povo de Deus na terra. Certo? É uma perseguição da terra, o poder contra o povo de Deus. Em Apocalipse, existe uma imagem semelhante. Só que agora, existe um dragão que é o poder que arrasta a terça parte das estrelas para a terra. E aqui está a imagem da rebelião de Satanás, conduzindo uma terça parte dos anjos à rebelião, que vão ser o quê? Os demônios. Ok? Então o livro do Apocalipse vai trazer esse paralelo entre, então, as estrelas, o povo de Deus na terra, e as estrelas que Satanás faz cair do céu. Os anjos que eram anjos de Deus e agora se tornaram participantes da rebelião de Satanás. E agora a gente começa a entender esse grande conflito no qual a gente está envolvido dentro desse mundo espiritual. Então, dentro desse universo paralelo, acontece uma guerra entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, e daqui a pouquinho nós vamos ver um pouquinho mais a esse respeito. Inclusive, você está no capítulo 12 aí, dá uma olhadinha no verso 7 até o verso 9. E a Bíblia diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui está obviamente presente a imagem de Satanás com os seus anjos guerreando contra Miguel, os anjos de Deus, Cristo e os anjos de Deus. Volta para Daniel agora no capítulo 12.
E você vai ver a imagem paralela do personagem sobre o qual conversamos no nosso último estudo. A pessoa de Jesus na figura, no símbolo do arcanjo Miguel. E a Bíblia diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Miguel aparece lá como líder dos anjos em Apocalipse 12, e Miguel aparece aqui como líder do povo de Deus em Daniel 12. Muito interessante. E aqui acontece uma imagem bacana. Miguel, esse anjo, ele é apresentado como um príncipe, uma espécie de político, de governante, ok? Volta para Daniel, agora no capítulo 10. Então, Miguel, ele é o príncipe do povo de Deus. Dá uma olhadinha em Daniel 10, verso 13. E a Bíblia diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Dá uma olhadinha nos versos 20 e 21. E ele me disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Aqui a imagem dos anjos como políticos, como governantes, como seres que têm autoridade sobre uma porção da terra ou do povo. Então existem príncipes. Então tem o príncipe da Pérsia, e aí o anjo está brigando contra ele. É um anjo brigando com outro. E Miguel está ajudando esse anjo aqui, guerreia contra o príncipe da Pérsia. E quando esse anjo parar essa guerra contra o príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E percebe essa dinâmica dos reinos humanos e um mundo espiritual por detrás. Anjos, demônios, anjos de Deus agindo na história e os demônios agindo na história como príncipes, como reis. Muito bacana. Vai para Apocalipse capítulo 9. E nós vamos encontrar ali algumas imagens paralelas a estas, dos anjos como governantes, como políticos, como representantes de povos, de regiões geográficas. Bem interessante. Daniel 9, verso 11. Apocalipse 9, verso 11, exatamente. E tinham sobre eles como seu rei, quem? O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O anjo é o rei, o anjo é o príncipe, o anjo é o governante, é o político. Dá uma olhadinha nos versos 14 e 15 de Apocalipse 9. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Muito interessante. Essa guerra espiritual conectada às guerras territoriais da humanidade. Então tem o anjo ali da Grécia, tem o anjo da Pérsia, tem o anjo do abismo, tem o anjo preparado para a hora certa, para o local certo, para fazer a tarefa certa. Um mundo espiritual que está, de alguma forma, vedado aos nossos olhos, mas que a revelação traz para nós. E aí nos ensina, de alguma forma, a entender esse contexto espiritual desta guerra, que a gente não vê, mas que a gente sente, e que a gente vê os resultados dela. Essas tendências dentro da humanidade, umas chamando para o bem, e outras chamando para o mal, certo? E a gente percebe isso na nossa família, na nossa igreja, na nossa sociedade. E a gente acha que tudo isso é simplesmente humano, mas não é. Existe uma guerra espiritual, um mundo espiritual. E a literatura apocalíptica está querendo abrir os nossos olhos para essa realidade.
E onde é que a gente está situado no meio desta guerra? Essa é a grande pergunta. E aí? As influências para o bem ou para o mal? E você está aceitando qual? Tu está abrigando qual delas no teu coração, na tua vida? E a gente tem que parar para pensar a esse respeito. Eu quero terminar fazendo um paralelo. Eu comecei então com os anjos no livro de Daniel, os anjos e demônios agora no paralelo entre Daniel e Apocalipse, e quero terminar um pouquinho falando dos anjos no livro do Apocalipse. É interessante que lá nas 7 cartas, nos capítulos 2 e 3, a palavra anjo é usada para designar seres humanos. Não sei se você sabia disso. Perceba comigo. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 2, verso 1. Aí diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve e tal. E aí no verso 2 diz assim: conheço as tuas obras e etc. Ok, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus, que é o autor destas cartas, está escrevendo para o anjo da igreja de Éfeso e repreende o anjo por um pecado. Você abandonou o teu primeiro amor. E quando você vai lendo as 7 cartas, Jesus repreende os 7 anjos. O anjo da igreja em Esmirna: você está fazendo isso errado. O anjo da igreja em Tiatira: você está fazendo isso errado. O anjo da igreja de Laodiceia: você está fazendo isso errado. E de todas as igrejas, Jesus repreende. Sabe que isso demonstra que nesses casos, a palavra anjo significa o homem. O mensageiro de Deus, o líder da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e etc. Interessante isso, né? Os seres humanos designados como anjos são repreendidos pelo pecado e precisam se arrepender para poderem ser salvos. Entretanto, em outros textos, a Bíblia fala dos anjos, e agora no sentido mais comum, aqueles seres sobrenaturais, poderosos, gloriosos, que de alguma forma então auxiliam a Deus, ou são servos de Deus, na condução desta grande guerra contra o pecado, contra o diabo, contra o mal. Vamos terminar com 3 textos da Bíblia. Apocalipse 7, versos 1 e 3. E vamos dar uma olhadinha nesses anjos sobrenaturais, sobre-humanos, que a revelação traz para nós, para a gente poder terminar. E a Bíblia diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra, dizendo: não nadifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui claramente os anjos são esses seres sobrenaturais que seguram os elementos da natureza para o momento histórico certo, para permitir então os eventos finais da história do mundo. E até que esse momento certo chegue, os anjos seguram os ventos. Os anjos estão cuidando, os anjos estão vigilantes sobre o que acontece no nosso planeta. Capítulo 16, verso 1. Vai chegar uma hora em que esses anjos não mais vão segurar o vento dos problemas ou as pragas que vão cair da parte do Senhor. E a Bíblia diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide, derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. E vai cair. E os anjos estão dentro desse processo. E os anjos estão ali, presenciando tudo o que está acontecendo. Capítulo 21, versos 9 e 12, para a gente terminar. E a palavra de Deus diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças,
cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E começa a descrever a Nova Jerusalém. E no verso 12 ele diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E agora os anjos que testemunharam a história do pecado vão testemunhar a história da eternidade, onde não haverá pranto, nem luto, nem lágrima, nem dor, nem morte para todo o sempre. Os anjos que testemunharam a dor, o sofrimento, o pecado, a maldade, a corrupção, tudo que há de podre, vão contemplar a restauração que o poder de Deus vai fazer sobre a humanidade. É bonito a gente perceber. Sabe, como eu falei para vocês, o mundo espiritual é ridicularizado. A ideia dos anjos e dos demônios. De qualquer forma, todo ser humano é suscetível às influências dos anjos de Deus ou dos demônios de Satanás. A partir do momento que a gente cria essa consciência desse mundo espiritual e dessas influências, a gente tem que avaliar os nossos pensamentos, as influências ao nosso redor, a partir da televisão, da internet, do rádio, a partir das próprias pessoas, a partir dos nossos próprios pensamentos, sentimentos, desejos, para identificarmos os agentes de Deus e de Satanás. Deus querendo nos chamar para o amor, para a fé, para a verdade, para o arrependimento, para a salvação. E Satanás nos chamando ao pecado, à rebelião, ao ódio, ao desprezo, à descrença. E assim, a partir dessa consciência, que a gente possa se colocar de uma forma mais inteligente, mais espiritual no mundo. Buscando sermos, então, pessoas em harmonia com a vontade de Deus e nos afastando daquilo que possam ser tentações, malícias, podridões de Satanás, que muitas vezes vêm disfarçadas de bênçãos, de dinheiro, de sexualidade, de grana, de prazer, sei lá do quê, porque o diabo nunca vem feio, né? Ele sempre vem bonito, ele vem sempre com uma boa ideia. Você vai ser igual a Deus, vai dar tudo certo, vai conseguir, desde que você faça a vontade dele. E no final, ele te escraviza, ele te frustra e ele te destrói. Mas Jesus veio desfazer a obra de Satanás. E Jesus é maior do que Satanás. E os anjos de Deus são muito mais poderosos do que os anjos do inimigo. E ele acampa ao nosso redor, mesmo que a gente não veja. Ah, eu não vejo nada. Tudo bem. A gente não vê, mas eles estão conosco. Para nos salvar, para nos livrar e para nos guiar nas nossas vidas, de acordo com a vontade do Senhor. Chega no final do livro do Apocalipse, João ele ficou tão impressionado com o contato que ele teve com o anjo, que ele teve uma ideia. Se prostrou aos pés do anjo para o adorar. E o anjo disse assim para ele: vê, não faças isso. Adora a Deus. Os anjos são servos de Deus, como nós somos. Não merecem adoração, não merecem superstição, não merecem oração. Não é esse o propósito. Ah, eu descobri que existem anjos, agora eu vou orar para o anjo. Não precisa. Não tem nada a ver. Isso não é o propósito. O propósito é criar consciência da presença deles, para poder entender a física moderna, os universos paralelos. E aí você vai entender do que a gente está falando. E a Bíblia, que é um livro tão antigo, né? Um livro tão bobinho, a Bíblia, né? Pode nos ajudar a entender as últimas descobertas da física moderna. E a gente pode entender, e a gente pode vislumbrar esse universo maravilhoso que Deus criou, que inclui a humanidade e que vai muito além da humanidade. E inclui os anjos do Senhor. E assim como Deus deu liberdade para nós, deu para eles. Alguns caíram em pecado. E a gente pode pensar, 1/3 dos anjos são os demônios. É muito demônio, né? Mas a boa notícia é que tem 2/3 que não dobraram os seus joelhos ao pecado.
e que servem a Deus e que amam a Deus e que amam as pessoas. Portanto, no final das contas, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E mesmo a gente vivendo no mundo do diabo, Deus é mais forte e Deus está conosco. Não precisa ter medo dos demônios, não precisa idolatrar os anjos, mas precisa criar consciência da realidade espiritual. E a literatura apocalíptica é feita para isso. Vocês perceberam que nós não estamos interpretando todos os elementos do texto. Nós estamos nos focando em alguns pontos específicos. Nesse caso de hoje, anjos e demônios e do Espírito Santo. Nós vamos regurgitar esses textos todos. E agora, nós vamos sair desse mundo de Deus e dos anjos e dos demônios e vamos entrar no próximo estudo no mundo da salvação do pecado na humanidade. Quem é o ser humano nos livros de Daniel e Apocalipse? O que é o pecado nos livros de Daniel e Apocalipse? O que é a salvação nos livros de Daniel e Apocalipse? E depois que a gente fizer esse tratamento da humanidade, da salvação do pecado, aí sim nós vamos falar das bestas de Daniel e de Apocalipse. Às vezes a gente faz o caminho inverso, né? A gente quer começar com as bestas. É tudo tão difícil? Não. O mais importante não são as bestas. O mais importante é Deus. Depois de Deus vem essa guerra entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Depois a gente tem que se entender, a humanidade. E aí no final a gente vai entender as bestas, que nada mais são do que as representações políticas dessa estrutura toda da história da realidade. No final das contas vai ficar simples a gente entender, vocês vão ver. Mas a gente tem que começar do começo. Hoje a gente termina essa introdução. E a partir do estudo de segunda-feira que vem, vamos adentrar no mundo da humanidade. A partir do estudo de Daniel e Apocalipse. Que vocês possam estar conosco, tragam seus amigos, aqueles que estão pela internet também serão bem-vindos. Podem pegar esses estudos, enviar para os seus amigos, para eles estudarem também. Vocês podem rever, podem aprender, podem estudar, e assim a gente vai crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos terminar fazendo a oração final deste estudo. Oremos então. Deus eterno, maravilhoso e querido, muito obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a realidade espiritual. Pai, esse mundo espiritual é tão complicado, Senhor. É tão difícil para nós pensar em anjos, em demônios, em universos paralelos. Mas nós agradecemos por essa verdade da Tua palavra e queremos dizer que os anjos do Senhor são muito bem-vindos nas nossas vidas, Pai. Mas, Pai, o Senhor sabe que ao nosso redor existem influências satânicas de pecado para nos destruir. E nós clamamos que o Senhor venha nos livrar de toda a obra de Satanás, Senhor. Não nos permita que esses anjos do mal venham colocar em nós pensamentos, sentimentos, atitudes de pecado e rebelião contra Ti. Mas que nós possamos vencê-los pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Que a Sua graça seja conosco, desde agora e para todo sempre. E que o Senhor guie as nossas vidas por completo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.